Oi, tudo bem? Eu me chamo Carolina da Costa de Jesus e eu estudo no Instituto Federal do Paraná, no campus Campolar. Eu estou no 4º ano do curso técnico em automação industrial, que é integrado ao ensino médio. Lá, eu realizo uma pesquisa orientada pelo professor Fábio Lucas da Cruz, chamada O Movimento das Mulheres Negras no Paraná a partir da segunda metade do século XX. E hoje eu vou falar um pouco sobre ela. Segundo o Atlas da Violência de 2018, análises sobre a violência no Brasil indicam que as mulheres negras são as maiores vítimas do feminicídio. Cerca de 66% das mulheres assassinadas no nosso país são negras. Eu comecei citando esses dados somente para mostrar como e o porquê as mulheres negras sofrem com a dupla opressão. Além de lutar contra o machismo, as mulheres negras também têm que lutar contra o racismo, que é um preconceito muito enraizado na nossa sociedade, principalmente na sociedade paranaense, que sempre que possível tenta embranquecer a sua população. O Paraná é considerado o estado do sul do país com mais negros, mas ainda possui deficiências nas suas políticas públicas de combate à exclusão e à violência sofridas pelas mulheres negras. E por isso é tão importante uma pesquisa que apresente o movimento feminista negro do estado. Então, a minha pesquisa ela é fundamentada em uma perspectiva feminista e antirracista. E sempre respeitando o meu lugar de escuta, eu tenho como objetivo discutir e apresentar os movimentos travados pelas mulheres negras atualmente. E também refletir a importância e o direito dessas mulheres a partir da imprensa dos anos 1950 até os anos 2000 aqui do estado. E eu escolhi esse período por ser um momento onde vai ocorrer a ditadura civil-militar, que vai ser um fato que vai marcar muito o nosso estado e o nosso país, e também vai ser um momento onde os movimentos sociais vão se intensificar muito, em especial os feministas. A minha metodologia de pesquisa se divide em 2 etapas: pesquisa bibliográfica e coleta de dados, como mostra o diagrama a seguir. Agora eu vou falar um pouco dos livros que eu utilizei na pesquisa bibliográfica. O livro Nova História das Mulheres no Brasil nos permite entender as relações sociais das mulheres e o feminismo em uma perspectiva histórica. Outro livro utilizado foi O Feminismo no Cotidiano, de Marli Gonçalves, para entender mais sobre o feminismo através de uma outra visão. Para entender mais a fundo termos e perspectivas diferentes da história do negro escravizado, foi utilizado o livro Dicionário da Escravidão e Liberdade. O livro Paraná Preto, de Aline Reis e Maria Carolina Scherner, foi de suma importância para a pesquisa, pois aborda a trajetória e traça o perfil das organizações e frentes do movimento negro no Paraná. Da Guerrilha à Imprensa Feminista foi um livro importante para entender mais sobre o feminismo na ditadura e também as características dos jornais feministas. Por fim, o livro Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, nos permite muitas reflexões e foi muito importante para entender as origens do racismo e também como combatê-lo. Atualmente, a pesquisa se encontra na fase de análise de dados. Em paralelo, há a produção do diário de bordo, de relatórios, e sempre visamos divulgar os resultados de pesquisa em feiras como esta. Bom, antes de tudo, a gente precisa falar das consequências da escravidão. O Brasil escravista vai durar até o fim do século XIX e vai influenciar na construção de uma sociedade pautada no autoritarismo e na exclusão. O processo de abolição vai ser tardio, gradativo e marcado por uma sequência de leis, o que vai gerar no fato de que o Brasil foi um dos últimos países a dar a liberdade aos escravizados. Mas a maior limitação do processo de abolição vai ser a inexistência de projetos visando a inserção do negro na sociedade após a sua liberdade. Não sendo mais um investimento e sem qualquer proteção na espera das leis, o negro agora era livre para escolher a ponte sob a qual preferia morrer. Sem terras para cultivar e enfrentando no mercado de trabalho a competição dos imigrantes europeus, os brasileiros, descendentes de africanos, entraram numa nova etapa da sua vida crucis. Cidadãos de uma curiosa democracia racial em que ocupam predominantemente lugar de destaque em todas as estatísticas que mapeiam a miséria e a destituição. A partir desse discurso de Abdias do Nascimento, fica claro
que a libertação dos escravizados em 1888 não foi sinônimo de libertação econômica e social para eles, mas foi sinônimo de uma política de genocídio que persiste até os dias atuais, e sem falar no racismo velado e estrutural que gera a falsa ideia de democracia racial. Durante o período escravocrata, também foi criada uma visão preconceituosa sobre a mulher negra. As amas de leite tinham seus corpos explorados pela amamentação, eram símbolo de devoção aos senhores e sinônimos de status às esposas. A mulher negra foi estereotipada como a sensual, aquela que tinha os corpos avantajados, aquela que servia só para cuidar da casa, para amamentar e para o sexo. Então, a escravidão provocou uma intensa desigualdade racial e social que está presente até os dias de hoje no cotidiano de negros brasileiros. Em 2016, por exemplo, a taxa de homicídios de negros foi 2,5 vezes maior a de não negros. Assim como a abolição da escravidão vai ocorrer em diversos países do mundo no século XIX, é também nesse século que a gente vai ter o surgimento na Europa do feminismo, que vai se concentrar primeiramente na luta pelo sufrágio. Aqui no Brasil, também no final do século XIX, a gente vai ter o início da República, mas isso não significou avanços para a realidade feminina. O direito ao voto não foi concedido e muito menos o acesso ao mercado de trabalho. E eu não posso nem deixar de falar do Código Civil de 1916, que definiu a mulher incapaz de ser independente do seu pai ou do seu marido, necessitando basicamente de um homem para poder sobreviver. Nesse mesmo período aqui no Brasil, durante a primeira metade do século XX, a gente vai ter uma intensificação dos movimentos sociais, sejam eles feministas ou negros. Os negros vão começar a lutar pelos seus direitos, vistas as estereotipagens que existiam sobre eles e a discrepância nos direitos sociais. Eles vão formar organizações como a importantíssima Frente Negra Brasileira, que vão defender a sua raça e exigir igualdade racial. As mulheres vão conquistar o direito ao voto em 1932 e em 1962 o Estatuto da Mulher Casada, que vai emancipar as mulheres dos seus maridos e pais. Mas eu tenho que dizer que essas conquistas não tiveram o mesmo significado para as mulheres negras e indígenas. As conquistas feministas sempre beneficiaram aqueles grupos mais privilegiados, os das mulheres brancas, de classe média a alta. O feminismo não admitia que havia diferença entre as lutas, e as mulheres negras não se sentiam plenamente ouvidas e atendidas pelo movimento feminista. Essa diferença entre as reivindicações podem ser vistas até os dias atuais. A taxa de homicídio no Paraná de mulheres brancas é muito menor do que a de mulheres negras, que corresponde a 84,4%. Então, vai ser a partir desse problema que as primeiras manifestações negras declaradamente feministas vão começar a surgir nos Estados Unidos e se expandir pelo globo. Isso vai ocorrer no final do século XX e na década de 80. O feminismo negro busca, além da equidade de gênero, combater o racismo, dando conta da marginalização social, econômica e política sofrida pelas mulheres negras. Bom, agora vamos falar um pouco da situação do negro aqui no Paraná. No meu estado, eles vivem de maneira desigual, e isso pode ser visto claramente em dados. 48,6% das pessoas que morrem aqui em confrontos policiais são negras. 35,5% das mulheres mortas no Paraná são negras. E como moradora daqui, eu tenho que dizer como o meu estado ele é conservador, sim, e que sempre que possível tentou embranquecer a sua população e deixar de lado a importância dos negros para a nossa formação sociocultural. Aqui a gente tem um racismo extremamente velado. E mesmo que a gente seja formado por um grande contingente populacional de origem europeia, ainda assim a gente tem uma parcela significativa de afrodescendentes, chegando quase a 30%. E é por isso que eu escolhi o meu estado para verificar como as mulheres negras são abordadas nos jornais. Bom, o primeiro jornal que eu analisei foi o Diário da Tarde, o qual eu utilizei para verificar como as mulheres negras eram abordadas no início da segunda metade do século XX, então em meados da década de 60.
Nesse jornal eu pude observar como eram pouquíssimas as ocorrências acerca de mulheres negras. E as poucas ocorrências que tinham ainda eram notícias de negras nos Estados Unidos. O que eu acredito que se deva ao contexto mundial e da Guerra Fria. Mas, mesmo sendo notícias de um outro país, eu ainda pude observar a dupla opressão. Uma notícia, por exemplo, fala que a sífilis nos Estados Unidos estava sendo transmitida somente por negros e negras. Outra notícia fala sobre a situação dos negros no trabalho, e ela fala: a maioria das mulheres de cor permanecem e estão no trabalho doméstico, que a gente pode ver a marginalização das mulheres negras em pleno século XX. O próximo jornal que eu analisei foi o Brasil Mulher. Ele começou a ser editado aqui em Londrina, no Paraná, e tinha como público-alvo as mulheres dos meios populares, sejam elas operárias, sejam elas das periferias ou do campo. Esse foi um importante jornal para a imprensa feminista e que incentivou muitas mulheres a irem em luta pelos seus direitos e pela liberdade política e democrática. Além disso, esse jornal trazia várias notícias acerca das condições de trabalho das mulheres, sobre a falta de creches, sobre as condições de saneamento básico nas favelas e nas periferias. E essas eram muitas das vezes as realidades das mulheres negras que sofrem com a tripla opressão, que é o racismo, o sexismo e a pobreza. Eu utilizei esse jornal para entender como era o movimento feminista na época da ditadura. E o que eu achei mais interessante ao analisar esse jornal é que ele não trazia notícias específicas tratando da mulher negra e da discriminação racial, em um jornal feminista. O último jornal analisado foi o Correio de Notícias, que eu utilizei para entender como a mulher negra foi abordada no fim do século XX. E o que eu pude encontrar foram notícias com um racismo e um sexismo ainda mais escancarados. Tem uma notícia, por exemplo, onde um professor da UFPR fala em sala de aula que as mulheres negras eram melhores para o sexo porque tinham os membros inferiores mais lubrificados e mais avantajados. E aí uma aluna pede para se retirar da sala e ele fala: não, fica sentada aí, porque não vai ter nenhum avião para te devolver para a África. Outra notícia é uma pesquisa que fala que as mulheres negras não conseguiam encontrar parceiros depois dos 30 anos porque tinham que competir com as mulheres brancas e com as negras mais jovens. Então, a partir de tudo isso que eu disse, fica evidente a necessidade do feminismo negro e como a mulher negra tem que lutar para conquistar sua identidade e sua representatividade em um estado como o nosso. E foi por isso que eu busquei compreender também como se encontra o movimento feminista negro aqui no nosso estado após esse período. E o que eu encontrei foi o coletivo Rede de Mulheres Negras do Paraná. Conforme o coletivo Rede de Mulheres Negras do Paraná, uma das principais pautas a serem trabalhadas e combatidas nos dias atuais é a realidade da juventude negra, que sofre com a exploração do próprio corpo, o uso de drogas e a gravidez precoce. Outro ponto observado pela rede é a necessidade de fazer com que a mulher se auto-reconheça e valorize as suas características de negritude. A valorização das características de negritude são tão importantes que eu não posso deixar de falar da agência que a gente tem aqui em Curitiba, que é composta majoritariamente por negros, a Tutankesh. Outro movimento que a gente tem aqui no estado é o Julho das Pretas. Ele promove diversas atividades e eventos durante todo o mês de julho, em comemoração ao dia 25, que é o Dia da Mulher Negra. E ele é super importante para dar mais visibilidade às necessidades das mulheres negras aqui do nosso estado. Bom, a partir de tudo isso que eu já disse, a primeira coisa que eu posso concluir até o momento da pesquisa é a dificuldade que a gente tem aqui no Paraná em encontrar coletivos que sejam exclusivos para as mulheres negras. O segundo ponto que eu já posso concluir também é como as mulheres negras estavam praticamente distintas das publicações de imprensa do estado do Paraná. E também como isso já era previsível. Isso porque as contribuições históricas e culturais dos negros no Brasil sempre foram negadas com muitos discursos que sempre evidenciam um racismo estrutural. Por fim, os próximos passos da pesquisa serão o estudo de um quilombo, que é aqui da nossa cidade de Campo Largo, chamado Palmital dos Pretos. A gente vai realizar uma exposição fotográfica também aqui, com mulheres da cidade, e vai trazer também imagens e figuras de negras que foram importantes para a história do Paraná
E por fim, a gente vai confeccionar um site reunindo todos os resultados da pesquisa para que seja mais um meio recorrido na internet e também porque eu acredito que é através da consciência histórica que a gente pode combater o racismo.